Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Helena Marques, eu sou astróloga, taróloga e numeróloga, jornalista e também mestre em filosofia formada pela FRJ e tenho o prazer de compartilhar com vocês esse tópico que eu amo tanto da astrologia vocacional, que me ajudou muito a me reafirmar como uma pessoa múltipla, mas sempre orbitando dentre esses assuntos de desenvolvimento humano, espiritualidade, artes, linguagens. Sobre o meio do céu em Áries. Acho que antes de falarmos especificamente sobre a característica ariana na casa 10, que é conhecido como meio do céu, vale a pena que recapitulemos o conceito de meio do céu. O meio do céu na astrologia acaba sendo o ponto mais alto do mapa astral, porque é nele que nós conseguimos ver qual será o seu legado, qual é o seu papel na materialidade, o que é que você deixa. Eu outro dia vi um meme falando assim: quem deixa legado são as grandes personalidades, é Ayrton Senna, é deixa-me ver, o Proust, enfim, que foi um cientista, pobre deixa dívida. Primeiro, eu acho que a gente tem que desmistificar essa crença limitante, porque o legado é aquilo que a gente deixa, não é verdade? Aquilo que nós nos tornamos conhecidos por fazer algo. Então, sendo Áries justamente o primeiro signo do zodíaco, eu não tenho o meio do céu em Áries, mas eu tenho o Sol em Áries. Eu nasci dia 14 de abril, o meio do céu em Aquário, mas eu acabo mais do que nunca me sentindo com a total propriedade de abordar essa energia nesse contexto, que é justamente quem deixa um legado de abrir trilhas, como coloquei aqui, e não para seguir mapas prontos. Então, a gente entendendo que o signo do meio do céu acaba sendo aquela característica principal para que possamos chegar ao topo, para que tenhamos em vista um certo legado que a gente deixa na carreira, vamos entender como isso se dá no signo de Áries. Quando a gente fala do signo de Áries, quais são as palavras-chave nesse sentido? Nós estamos falando de coragem, nós estamos falando de realização, nós estamos falando de iniciativa e autenticidade. Então, em termos práticos, hoje é que nós conseguimos ver profissionais que se destacam através dessas características. Sem dúvida, né, gente, o empreendedorismo. Porque justamente ao invés de ficar esperando uma oportunidade, networking, alguém que indique, né, o chamado QI no Brasil, a pessoa acaba tendo consciência de qual talvez um projeto, uma ideia, um negócio que ainda talvez não foi explorado na região onde eu moro, mas vejo que aquilo tem potencial, então vou colocar sim a minha característica de independência, de ação, de assertividade. Então, no lado luz, porque não existe signo ruim, eu acho que nós precisamos acabar desconectando dessa crença limitante. Todos os signos têm o lado luz e o lado sombra, sem exceção. Então, como eu falei, falando até em primeira pessoa, o lado mais luminoso de Áries, eu diria que a determinação, que é o que o Nietzsche, né, filósofo, chama de vontade de potência. Eu acho que quando a gente pega a energia ariana, tribal, primária, de fazer e acontecer, ninguém segura. Agora, é claro que isso, quando não utilizado de um modo equilibrado, eu diria que um dos efeitos colaterais, um dos modos mais sombras, acaba sendo esse aspecto agressivo, esse aspecto impositivo, que só pode ser do meu jeito. Então, quem tem o meio do céu em Áries, o sujeito que possui tal característica, acaba deixando esse legado, como eu falei, no lado luz, de criação, de ousadia. Então a gente pode encontrar
profissionais, né, que se destacam de quais modos? Como eu coloquei aqui, o espírito empreendedor, que é uma tendência natural de abrir caminhos e criar projetos do zero, que essa pessoa não espera oportunidade, ela cria. E assim, eu tenho meio do céu em Aquário, em sextil, né, com meu Sol em Áries, que acaba sendo um aspecto harmônico, e eu também tenho meu próprio negócio, melhor, eu tenho os meus próprios negócios que eu trabalho com coisas diferentes, mas tudo, e fico muito grata e feliz por isso, que todos os meus negócios foram através de ideias que eu criei, tal como o Dom de Flea. Então eu fico muito feliz de estar usando esse lado inovador de Aquário, mas com a potência ariana. Então também, o que a gente pode pensar? Como eu falei, para além do lado empreendedor, determinadas atividades que acabam demandando do profissional um aspecto mais individualista, eu diria, acabam também tendo maior destaque. O que me faz pensar muito, já que a Áries, que é essa energia primária, a atuação de personal trainer, né? Porque um personal trainer, ele vai estar ali com aquele aluno, naquele horário, treinando justamente o corpo, a força vital, e há personagens para diferentes públicos, porque nós podemos observar uma parcela considerável de idosos precisando desse tipo de profissional, de outro modo, uma parcela considerável, talvez, de adolescentes ou de pessoas que precisam consertar a postura. Então, é identificar o que talvez o mercado esteja demandando e através do produto ou do serviço que você gerar, suprir aquilo, de um modo muitas vezes visionário, de um modo ágil, ousado. Então, por isso que eu pensei na profissão de personal trainer. Também esses empreendedores, tal como eu, que trabalham na internet e precisam acabar oferecendo muitas vezes soluções rápidas para as pessoas. Pensemos novamente, Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então, questões ligadas à agilidade de processos, o que é que a gente pode simplificar, é muito necessário no ambiente digital, principalmente num contexto atual rodeado pelas IAs, né, pelas inteligências artificiais. E, para além disso, essa questão da identidade profissional forte. Eu nunca fiz um mapa dela, mas eu diria que a Anitta, que é também uma ariana, ela pode ter muitas chances de ter um meio do céu em Áries, porque, enfim, aqui a gente não está falando de gosto musical, mas principalmente um trabalho como empresária dela mesma, acabar notando que na época, no Furacão 2000, que eu acho que é da onde ela veio, determinadas MCs, cantores de funk se comportavam, e aí ela introduz um próprio balé para uma MC que não era algo esperado para a época, fazendo as suas próprias coreografias, ou seja, é ressignificando aquele lugar do que era esperado para uma MC. Que é coisa mais ariana do que isso? Então, pensemos que esse legado, essa energia que a gente pode usar no plano da materialidade é muito importante que isso está ao alcance de todos, não somente nesses grandes nomes, que é claro que nós acabamos usando porque são de conhecimento público, mas que a energia também está em nós. Então, no lado sombra, a gente tem essa impulsividade profissional de mudar de rumo com frequência, sem planejar, dificuldade em sustentar projetos até o fim. Então, quando a gente faz um mapa vocacional, até mesmo um mapa astral, é muito bom para sedimentar a nossa energia ariana, porque eu também já senti isso, mas quando eu entendi que a minha era realmente empreender e que diante dos conhecimentos que eu já possuía, eu poderia sim fazer isso em diferentes ramos, foi o meu conhecimento astrológico que, para além de me dar essa força de não, Helena, você consegue fazer as coisas, você consegue encabeçar e liderar diferentes negócios, porque conhecimento você tem, e isso ninguém tira de você, mas
sobre estratégia, sobre me manter firme para além daquele impulso inicial, foi justamente o conhecimento que eu tinha de astrologia, de numerologia, e também, enquanto uma pessoa formada em jornalismo, que o curso é Comunicação Social com habilitação em jornalismo, então, na faculdade, que eu estudei no FRJ, né, que é uma excelente faculdade, eu já tinha aprendido sobre comunicação e marketing, sobre planejamento estratégico, mas o que me faltava mesmo, eu diria, era um suporte interior para acreditar e confiar que eu poderia ter meus próprios negócios encabeçados pelas minhas ideias e que eu poderia ser sim bem-sucedida através disso. Porque nós vivemos num mundo, principalmente, eu diria que no Brasil, que não é um país que investe tanto no empreendedorismo. A gente acaba aprendendo, que vamos estudar, fazer faculdade. E olha que, querendo ou não, né, eu não gosto de ser hipócrita, eu sou ariana. Eu sou formada em jornalismo pela FRJ, eu tenho mestrado em filosofia também pela FRJ, eu também tenho formação em inglês. Então, assim, se tem uma pessoa que estudou muito, fui eu, em termos clássicos, mas eu sempre acho que eu sentia que a minha atuação profissional estaria muito meio do céu em aquário, com sol em Áries, estaria muito no lugar de inovação, criatividade, e não necessariamente pegar o barco andando dos outros e seguir. Então foi justamente o meu conhecimento astrológico, numerológico, que eu diria que me deu essa força de seguir em frente e acreditar em mim, acreditar que era válido. Então, vamos lá. Gente, eu não sei se eu tô olhando para a câmera, para o lugar certo. Eu espero que sim, quando eu olho para cá. Porque eu estou testando esse formato de gravação pela primeira vez. Visto, né, que eu sou também professora, tenho uma escola de idiomas, então eu gosto muito de destacar os pontos-chaves. Eu instituí isso na minha escola com outros professores e também estou fazendo isso aqui, ao menos uma tentativa. Então, o outro lado sombra é essa questão do autoritarismo e isolamento, de querer assumir tudo sozinho, ter dificuldade de delegar ou cooperar, medo da vulnerabilidade, de evitar pedir ajuda por medo de parecer fraca. Eu nunca tive isso não, mas eu tinha uma coisa meio que de isolamento, porque eu tenho Áries na casa 12, né? Meu Sol e meu Mercúrio em Áries na casa 12. E eu sou muito metódica com relação a como eu vou criar. E por justamente em outros processos de criação, não ver uma equipe que estava fluindo na mesma direção que eu, tendo o mesmo comprometimento que eu. Então, para gerir os negócios, eu aprendi melhor sobre administração, sobre dinheiro. Então, queridos, mas com o tempo, eu acabei expandindo na escola, né? Deixando de só eu ensinar e pensar, poxa, você pode transformar isso numa escola online. E acabei conseguindo confiar, até porque eu criei um método de ensino que outros professores poderiam sim aprender o meu método e ensiná-los. E graças a Deus tem dado certo. Um outro ponto sombra desse aspecto do meio do céu em Áries é essa raiva mal direcionada, que quando não expressa suas frustrações, pode explodir em momentos inoportunos ou se auto-sabotar. Então, cuidado, minha gente, com isso. Agora, ai meu Deus, deixa eu ver se eu passei certinho. Ok. Então, o meio do céu em Áries, né, de uma forma geral, acaba carregando esse impulso de conquista, iniciativa e pioneirismo. Mas sozinho, ele é como se fosse uma seta, como eu coloquei aqui, lançada sem arco. Indica a direção, mas não diz de onde vem a força nem como será sustentada. Então, essa informação, queridos, vale, que é a questão do planeta dispositor, para quaisquer meios do céu. O planeta dispositor de Áries, que é o regente, é Marte. Então, para que possamos entender como é que esse posicionamento se reverbera de uma maneira mais específica, a gente precisa saber qual é o seu Marte natal. Então, é como se o meio do céu em Áries dissesse:
Você precisa conquistar sua marca no mundo pela coragem, mas Marte, ou melhor, o posicionamento de Marte, aponta como fazer isso. Que esse é o modo que você vai realizar isso com essa coragem. Então, deixa eu me colocar aqui. Eu vou dar. Ixi, já estou aqui avançando demais. Então, eu vou dar o meu exemplo com o meio do céu em Aquário. Aquário acaba sendo regido, o planeta dispositor, na astrologia moderna, que eu uso a moderna, é Urano. Eu tenho Urano em Aquário na casa 9. E esse eixo acaba lidando muito com inovação, com a própria astrologia. A astrologia é uma área regida por Aquário. E também com essa questão de novas crenças. Casa 9 é uma casa muito ligada ao estrangeiro, a idiomas, a conhecimentos superiores. E olha o que é que eu faço. Eu trabalho com astrologia, tarô e numerologia, acabo divulgando meu trabalho pela internet. Tenho escolas de idiomas online, que acaba abarcando vários idiomas. Acabo tendo também nessa vibe mestrado em filosofia, fora outras formações também de inglês, que eu me formei muito novinha, eu nem queria trabalhar com isso, mas acabei tendo a oportunidade de aprender. Enfim, então é como se o meu planeta dispositor, que é Urano em Aquário na casa 9, mostrasse a área onde esse meio do céu reverbera. Então, estou dando exemplo, pessoal, mas vamos pegar um exemplo de alguém que tem o meio do céu em Áries. Deixa eu pensar aqui um caminho. Com um Marte em Gêmeos na casa 2. Essa pessoa pode acabar se tornando, digamos, um mestre em oratória, em pegar, ou melhor, em ensinar pessoas, transformá-las através da arte da comunicação, como é que elas podem ter uma comunicação mais efetiva, como é que elas podem acabar aprimorando o modo de falar, para que com isso tenham um melhor sustento, para que com isso, para através da fala, para através de como vão argumentando, tenham melhores oportunidades de trabalho, enfim, acaba sendo um posicionamento possível para o meio do céu em Áries, com o planeta dispositor, com Marte em Gêmeos na casa 2. E é claro que isso tem muitas reverberações. A gente precisa pegar um mapa astral. Ou quando eu faço um mapa vocacional, né? Porque eu faço tanto o mapa astral que eu completo como o vocacional. Inclusive, a parte vocacional, diga-se de passagem, é a minha parte favorita da astrologia, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, eu diria, com a minha vida profissional. E isso, descobri-lo, estudar, depurar, me deu tanta força, me deu tanta vontade de potência para me tornar, eu diria, uma profissional multifacetada, que eu só tenho a agradecer e, na medida que eu posso, compartilhar isso que eu aprendi. Então, quando a gente analisa o mapa vocacional, em qualquer consulta, a primeira coisa que eu faço é sempre investigar quais são os eixos nodais, o nó do norte, porque acaba sendo a principal lição do indivíduo. Com isso, investigar a casa 2, que é sobre as melhores formas de ganhar dinheiro, a casa 6, que é o que a sua rotina de trabalho deve ter para que você tenha uma sensação de bem-estar, e, é claro, a casa 10, que é o legado que nós deixamos da materialidade. Quais as ferramentas estão disponíveis para que consigamos alcançar o topo? E é isso, gente. Tanto que eu coloquei aqui, obrigada se vocês gostaram, desejam fazer uma consulta, desejam. Ai, meu Deus do céu, pera. Que tá aqui, mas parece que não tá mostrando na tela do OBS o meu QR Code aqui. Então, se vocês gostaram, desejam fazer uma consulta, vocês podem entrar em contato com o meu número através desse código. Tal também, a grana tá curta agora, não dá, não tem problema. Só dá um curtir, compartilhar, se inscrever, já ajuda muito o meu trabalho. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!